Sport TV mostra para você um amistoso internacional de vôlei. Hoje tem Brasil contra a Polônia, seleção feminina do Brasil, jogando aqui no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. Um dia muito frio na capital mineira, mas o clima vai esquentar com certeza aqui num dos templos do voleibol brasileiro, o ginásio Mineirinho, que promete receber um bom público. A torcida vai chegando aos pouquinhos, muita gente vindo direto do trabalho para esse jogo entre Brasil e Polônia. São dois países que amam o voleibol. A seleção brasileira está se preparando para o Grand Prix, que começa já na semana que vem. E esse amistoso é o último teste, a última oportunidade para o vitorioso técnico José Roberto Guimarães achar algum defeito nessa seleção que vai disputar o Grand Prix, uma das principais competições do vôlei para a seleção feminina. As equipes já estão ali na quadra fazendo um último trabalho de aquecimento, agora um papo também com os treinadores, jogadoras da seleção brasileira, tá aí a Denísia. A seleção passou por um processo de renovação, tem caras novas hoje na quadra para esse jogo contra a Polônia. As primeiras informações das duas seleções com o repórter Pedro Augusto Corrêa, que vai trabalhar com a gente nesse jogo, né? Expectativa de um bom jogo para Brasil e Polônia, seleção brasileira num novo ciclo olímpico. Pedro, boa noite. Olá, Rogério, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite ao amigo ligado no Sport TV. Pois é, seleção brasileira completamente reformulada. Das jogadoras que estiveram na Olimpíada do Rio de Janeiro, por exemplo, apenas duas estão aqui no elenco. A Natália e também a Denísia, que hoje não vai jogar, vai ser preservada por conta de um desconforto muscular. Mas esse início de ciclo olímpico é bom. Por exemplo, a equipe acabou de vencer o torneio de Montreux na Suíça, um bom resultado. E dessas jogadoras que estiveram lá, essa equipe ainda recebeu mais dois reforços. A Roberta e também a levantadora, que por acaso me esqueci o nome agora, peço até desculpa para o nosso telespectador, a levantadora Macris. A Roberta, por acaso, também não vai jogar hoje, vai ser preservada, sentir um desconforto muscular no abdômen, viu, Rogério? É isso. São muitas caras novas mesmo, né? Tá aí a Roberta nessa renovada seleção brasileira. E eu tô aqui com o Marco Freitas, que vai dizer pra gente em quem a gente tem que ficar de olho, não só na seleção brasileira, mas também na seleção polonesa, né? Que enfrentou o Brasil recentemente no torneio de Montreux. Marco, boa noite para você. Prazer trabalhar contigo de novo. Sempre um prazer estar com você, com os amigos aqui em Minas Gerais. Esse é craque. Em todo o Brasil. Prazer enorme, de fato. Estamos num dos tempos sagrados do voleibol brasileiro. Minas Gerais é apaixonado pelo voleibol e hoje não é diferente. É um amistoso, dia de semana, e o público não para de chegar aqui no Mineirinho. É isso. O Brasil tem meninas aí que estão despontando, né? É a nova geração do vôlei brasileiro, Marco. O momento é realmente da renovação, momento para teste, um momento também para elevar o potencial dessas jogadoras com amistosos em nível internacional. Vamos acompanhar o desenvolvimento dessas meninas, dessas caras novas do vôlei brasileiro. Nesse momento vamos ouvindo os hinos nacionais. Primeiro o hino polonês. Seleção polonesa. Você sabe que o polonês adora voleibol, né? Seleção feminina tenta ter o mesmo status que tem a masculina, que é uma das potências do voleibol. E agora aquele momento de emoção, execução do hino brasileiro aqui no Mineirinho, em Belo Horizonte. Ouvindo do Piranga,
campos têm mais flores, nossos braços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, Brasil de amor eterno, seja assim, os macarucas lindas estrelados, medita o verde longo dessa terra, mas com futuro e glória do passado, mas serves da justiça clava forte, verás o filho teu não foge à luta, aquele que te adora com teu nome, terra adorada, em tantas vilas no Brasil, ó Pátria amada, os filhos deste sol resplandecente, Pátria amada, Brasil. E que gostoso ouvir o hino brasileiro na voz do povo brasileiro, né? Cantando a plenos pulmões. Vai ser o primeiro amistoso do Brasil contra a Polônia nessa semana. Na quinta-feira tem mais. Os dois times vão se enfrentar em São Paulo. Aí o cumprimento das jogadoras. E olha, antes da chegada das jogadoras aqui à quadra, elas conversaram com o repórter Pedro Augusto Corrêa e elas falaram sobre a importância desses amistosos contra a Polônia. Veja só. Bom, a cada dia que passa a gente cresce mais, né? Eu acredito que tudo que venha pra gente, amistoso, treinamento, venha pra somar. Então, acho que o time tá cada dia mais entrosado, o time tá cada dia mais confiante e acreditando no trabalho de cada uma. A gente enfrentou elas com uma vitória, né? Então, acredito que, espero, assim, que o jogo de hoje seja melhor do que o primeiro. Lógico, a gente sabe da dificuldade aí do Grand Prix, é um campeonato longo, então a gente sabe que o grupo ainda está evoluindo, o grupo está melhorando e esses dois amistosos aqui no Brasil vão ser super importantes para a gente conseguir encaixar, né, ainda o que falta e chegar bem aí para essa primeira fase do Grand Prix. Tá aí. Você ouviu a Tandara, ouviu a Rosa Maria. Essa seleção também tem a Natália, jogadoras que eram, outro dia aí mesmo, meninas, agora assumindo a responsabilidade dessa nova geração, né? A Natália especialmente, né, que apesar de jovem, ele tem 28 anos, tem uma carreira marcada por grandes conquistas, por grandes desafios, lesões importantes. Está em excelente forma. Vídeo do Campeonato Turco, onde ela foi campeã turca, eleita a melhor jogadora do campeonato. Hoje o Campeonato Turco, que acompanha o voleibol, sabe muito bem. É o campeonato de clubes mais importante do mundo, se tratando de um campeonato nacional. Lá estão as principais estrelas do voleibol mundial e ela teve esse destaque. Então fez muito bem também para essa chegada, para essa convivência com as mais novas, né? Apesar de jovem, ela é referência e a jogadora mais experiente da equipe. Vamos dar uma passada aí na lista dessa nova seleção brasileira que vai enfrentar a Polônia hoje. As jogadoras da seleção brasileira que foram convocadas para o Grand Prix, que começa na semana que vem. Essa nova seleção, essa renovada seleção brasileira. O Brasil tem como levantadoras a Roberta, que vai ser titular hoje, a Nayane e a Macris. As líberos, a Suelen e a Gabi, as centrais, a Bia, a Denise, a Carol e a Mara, as opostas, a Tandara e a Monique, as ponteiras, Natália, Rosa Maria, Drusila, Amanda, Edinara e Fernanda Tomé, são as jogadoras da seleção brasileira nesta nova seleção. A partir da semana que vem, um novo compromisso, uma nova competição importante, né? Bom, e recentemente a seleção brasileira disputou a final do torneio de Montreux, na Suíça, e o Brasil superou a Alemanha. A gente tem imagens aí dessa final. Com esse grupo, a seleção brasileira já conseguiu um resultado significativo, né? Já que o torneio de Montreux é um torneio já de prestígio, é quase uma preparação, mas um torneio realmente com um certo gabarito contra grandes seleções. O Brasil ganhou com folga da Alemanha na final, né, Marcos? Isso, e foi legal porque havia se derrotado pela equipe alemã, né? O início de trabalho, a seleção brasileira ainda muito desentrosada, na medida que a competição foi afunilando, o time foi se entrosando, ganhando confiança. O Roberto foi impondo ali sua metodologia para algumas que não tinham tanta experiência com o trabalho. As questões táticas do time também foram estabelecidas de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Porque essas jogadoras terminam uma Superliga, iniciam um trabalho do nada, foi muito pouco tempo para poder treinar. Então, no final das contas, enfrentando adversários de nível razoável apenas, a seleção brasileira conquistou um título importante que dá a confiança que essas meninas precisam para seguir nesse trabalho de renovação. Fizeram 3-0 em cima da Alemanha, aí o ponto decisivo do Brasil. O Brasil vencendo o torneio de Montreux. Foi nesse mês, no início desse mês, e agora o Brasil se prepara para o Grand Prix. Esse teste contra a Polônia é o teste final para o Brasil
antes de enfrentar o Grand Prix. Primeira parada do Brasil no Grand Prix será lá na Turquia. Legal, né? Ver a festa das meninas do Brasil, as meninas do vôlei brasileiro. Antes da bola subir aqui para Brasil e Polônia, novas informações com Pedro Augusto Correia. Pedro. Chegou a hora da gente conversar aqui com o Zé Roberto Guimarães. Zé, em qual o ponto de evolução esse novo time do Brasil já se encontra para esses amistosos, mas também para o início da disputa do Grand Prix? Bom, boa noite a todos, Marquinhos, Rogério. Nós estamos aproveitando a passagem da Argentina, da Polônia aqui. Daqui uma semana elas vão estar jogando o Grand Prix da segunda divisão, mas é um time que tem uma possibilidade muito grande de subir para o próximo ano. E logicamente aproveitando a estrada, é um time alto, um time que tem jogado com velocidade, não veio com uma das principais jogadoras que eu não vou saber soletrar o nome, pronunciar o nome dela, porque há muita consoante junto, mas é um bom time, jogadoras altas e que vai exigir do nosso time. O nosso time, por sua vez, o que a gente está querendo ver é uma evolução no sistema defensivo, a relação bloqueio e defesa, bem como a melhora na recepção, que é o que a gente está buscando, todo o treinamento, uma precisão maior, que o nosso time tem que jogar com velocidade, né? Não é um time alto, tecnicamente jogadoras são boas, agora precisamos jogar com passe na mão o tempo inteiro, e para isso muito treinamento, muita dedicação, porque é um fundamento que é primordial hoje para o nosso biotipo. Pois é, a renovação na seleção brasileira é tão grande que agora há pouco, na minha primeira participação, eu quase esqueci o nome da Macris. Isso não acontece com o treinador, não, né? Não tem como. Eu acho que essa renovação ela já está acontecendo há algum tempo, né? Você falou de uma jogadora, Macris, que participou do Pan-Americano em 2015. Então não é uma renovação que está acontecendo agora. Algumas jogadoras, sim, a Bia, por exemplo, é a primeira vez que ela vem para a seleção adulta. E tá, né, já tem uma passagem grande nas categorias de base, uma jogadora tecnicamente muito boa e que vai nos ajudar nessa trajetória, nesse novo ciclo aí. Bem como outras jogadoras que estão participando. Rosa Maria tendo a sua oportunidade pela primeira vez. Nayane, o ano passado, em 2015, também teve uma participação, bem como a Suelen Líbero em 2013, enfim. Elas já estão rodando há algum tempo na seleção adulta e agora chegou o momento, né, delas mostrarem o seu potencial, delas poderem jogar contra as melhores seleções do mundo, participar de grandes competições e aí a gente já pensar nesse novo ciclo que pra gente Tóquio já está ali, né? Quando a gente pensa, 2020 faltam 3 anos e alguma coisa, tá logo ali. Tá certo, tá aí portanto a palavra do treinador José Roberto Guimarães. Valeu. E a jogadora que ele acabou preferindo não pronunciar o nome, né? São muitas consoantes mesmo. É a Medrizit, que deu muito trabalho ao Brasil no jogo lá em Montreux, fez 19 pontos no jogo contra o Brasil. O Brasil venceu a Polônia por 3-1 naquela oportunidade lá na Suíça. Bom, você escutou aí o técnico José Roberto Guimarães da seleção brasileira. Você viu que o Zé Roberto falou bastante aí da seleção brasileira, está motivado. São 14 anos já de trabalho do Zé Roberto Guimarães. E a Polônia tem um técnico também experiente que foi jogador e já está há 2 anos no cargo na seleção polonesa, né, Pedro? Exatamente, eu vou começar aqui agora com o Jacek Nawrocki. Yes. My Polish is not that good. But well, Brazil and Poland have met recently, and how important is to your team to keep playing against strong opponents such as Brazil? Yes, for us this match is really great. It's big match. We are very happy. We play in Brazil. Okay, what we can expect for your team? Yes, thank you. But we have very respect for Team Brazil. For us, is volleyball school.
Ok, thank you very much, mister. Eu perguntei primeiro para ele sobre o encontro recente com o Brasil, se era bom para a seleção polonesa continuar jogando contra equipes fortes como o Brasil. Ele disse que sim, que está muito feliz, que é uma oportunidade muito grande para a equipe polonesa. Depois eu perguntei para ele o que a gente podia esperar da equipe polonesa para esse jogo de hoje. Ele falou, olha, eu tenho muito respeito pela seleção brasileira, hoje é uma aula de voleibol para a gente. É isso. Falou da escola brasileira de vôlei. O Brasil realmente é uma potência, uma seleção respeitada e muitas vezes até copiada, né? Seja no feminino, seja no masculino, por todas as glórias que o Brasil teve na sua história do voleibol. E agora o Zé Roberto Guimarães está montando um novo time, pensando já nos Jogos de Tóquio, né? A gente vê o Zé Roberto já trabalhando há muitos anos com a seleção, não pensa em sair tão cedo, muito motivado. Você viu pelo tamanho da entrevista do Zé Roberto? Ele está com muita coisa na cabeça, já pensou muito, tá muito animado para esse novo ciclo, né, Marco? É legal demais, né? Um homem que tem 3 medalhas de ouro olímpicas em casa, tem todo esse desejo, toda essa paixão pelo Olimpo, né? Pelo desafio de mais uma Olimpíada. É uma figura extraordinária à frente da seleção feminina desde 2003. São aí 14 anos à frente da seleção. Ele conquistou quase todos os títulos possíveis. Ano que vem ele tem um grande desafio, que é o único título que ele não tem com a seleção brasileira, que é o Campeonato Mundial. Exatamente. E a Polônia estava batalhando aí para tentar estar nesse Mundial, né? Exato. Eles sediaram uma fase classificatória, né? O grupo dele jogou na Polônia, mas era um grupo difícil, que tinha a Sérvia, o primeiro colocado do seu grupo, já se classificaria automaticamente para o Campeonato Mundial, que foi o caso da Sérvia. Elas acabaram decidindo a segunda vaga com a República Tcheca e perderam por 3-2. Digo a segunda vaga porque os segundos colocados desses grupos disputarão outra classificatória para o Campeonato Mundial. O que a gente pode adiantar é o seguinte: Rússia, Sérvia, Turquia, Itália, Azerbaijão e Alemanha já estão classificados para o Campeonato Mundial ano que vem. Bom, gente, o aquecimento já acabou e vamos saber como as duas seleções entram em quadra aqui no Mineirinho para esse amistoso internacional que você confere no Sport TV. Primeira escalação do Brasil. Brasil escalado pelo Zé Roberto, com a levantadora Roberta, número 9, a Carol Central, número 4, a Natália Ponteira, número 12, a Rosa Maria Ponteira, número 7, foi muito bem em Montreux, a Bia, outra central, número 20, e a oposta Tandara. A líbero é a Suelen, número 17. Assim o técnico Zé Roberto Guimarães escala a seleção brasileira para esse teste contra a seleção polonesa. O Brasil terá também as seguintes jogadoras como opções: a Mara, a Macris, a Nayane, a Denise, a Edinara, a Fernanda Tomé e a Amanda. Assim vem o Brasil. E como vem a Polônia para esse jogo no Mineirinho? Em Belo Horizonte, Polônia escalada com Volozzi, a levantadora, número 14. Efimienko, número 10. Greiber, número 15. Tonzia, número 7. Kakolewska, número 5. Smarzek, número 17. Witkowska, a líbero, número 13. O técnico, ele fez questão de pronunciar lá o nome dele com calma, né, pra gente entender. Nawrocki, Jacek Nawrocki, da Polônia, polonês que está há 2 anos no cargo. Assim escala também as reservas da seleção polonesa. A arbitragem neste jogo do Ivan Eustáquio Couto Cardoso, Luiz Henrique Coutinho de Oliveira. É uma arbitragem de Minas Gerais para esse jogo entre Brasil e Polônia. E as duas seleções vão para a quadra. O torcedor vai ficando mais agitado. O Mineirinho vai ficando a cada minuto mais bonito. As jogadoras polonesas estão na quadra. Polônia que não disputou a última Olimpíada, o Brasil participou e caiu nas quartas de final, perdendo a chance do tricampeonato olímpico naquela derrota para a China por 3-2, mas agora a vida recomeça, um novo ciclo olímpico e o Brasil tem jogadoras jovens aí como a Rosa Maria que está brilhando nessa nova seleção brasileira. Bom, vão sendo anunciadas uma a uma a partir de agora as jogadoras do Brasil. Primeiro a Rosa Maria, que joga aqui em Minas, no Minas Tênis Clube. Depois a Carol. Vai para a quadra lá a Roberta, a Tandara, a Natália. É o jovem time brasileiro. Numa longa caminhada que tomara seja repleta de glórias, repleta de títulos para a vitoriosa seleção brasileira. Começando com esse amistoso internacional, Brasil contra a Polônia. Na quinta-feira, pode marcar na sua agenda, hein? Quinta-feira, 9h30, horário de Brasília.
direto do ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Brasil pegando a Polônia de novo. E o Sport TV 2 vai mostrar. Vai começar o jogo aqui no Mineirinho, em Belo Horizonte. Um jogão num templo do vôlei. O Mineirinho que esse ano, por exemplo, recebeu a final da Superliga masculina. O Cruzeiro derrotou a equipe do Taubaté. É sempre legal a gente ver um jogo no Mineirinho, que é aquele ginásio raiz, né? Muito cimento, muito aço, né? Muita antigo, história, né? Rogério. O voleibol brasileiro já foi muito bem representado com grandes jogos, decisões importantíssimas, jogos históricos aqui nesse ginásio fantástico, que é o ginásio do Mineirinho. Vai começar sacando a equipe polonesa. Greiber vai sacar. Vai começar o jogo, vai começar o amistoso. Brasil contra a Polônia. Vamos lá. E no saque, logo de cara, a Polônia faz 1-0. Esse time polonês, segundo o técnico José Roberto Guimarães, é um time muito rápido e muito habilidoso. Olha o veneno que a Greiber botou na bola. Roberta. Deixava a bola com a Carol e essa caiu. Primeiro ponto da Carol, que é jogadora do Rio de Janeiro, foi aceita a última temporada, está se transferindo para o voleibol da Turquia, mas a Carol é nascida aqui na cidade de Belo Horizonte. No saque o Brasil. 1-1 é o início do jogo, é o primeiro set. Volos no levantamento. A batida da Efimienko, a bola não caiu. Volos tenta lá atrás. Tentava subir o bloqueio brasileiro, mas acho que nem passou, né? O bloqueio nem trabalhou. Bola ficou na rede. É ponto do Brasil. O Brasil vira o jogo. Vai pro saque a Natália. Você tá vendo a Tandara lá na rede, junto com a Carol. Já concentrada, já ligada no jogo. A Natália. Volos. Chama no meio. Foi buscar ali a Roberta. Natália, de manchete, levantou. Para a batida da Rosa Maria. Entrou, né? É mais uma bola que cai. Bloqueio da Efimienko, essa central, que jogou em Montreux, jogou na classificatória do europeu. Tem 1,97 m, mas faltou invadir um pouquinho mais com as mãos. Foi por ali que a Rosa Maria se deu bem. Para dar confiança também para Rosa Maria no início do jogo, o Brasil já faz 3-1. Natália sacando. Volos. Bola rápida com a Efimienko. Ela acabou acertando a antena e bateu na antena, é fora. O Brasil começa bem o jogo. O time está nervoso, tem muito respeito ao enfrentar uma seleção que é bicampeã olímpica, que é referência para essas meninas. O time europeu tem muito potencial, mas ainda é um time bastante verde, com pouca experiência em grandes competições. Boa passagem pelo saque da Natália. Sacou sem muita força. Volos agora na ponta. Bola não caiu, a Suelen não deixou. Roberta de costas. A batida da Tandara. Bola brasileira também não cai. Vai ter que subir o bloqueio duplo do Brasil. Suelen pega lá atrás. Vem a Rosa Maria. E essa bola não volta. É ponto do Brasil. Aí o Brasil começa a empolgar o torcedor. O Brasil faz 5-1. Já dá uma animada no torcedor brasileiro aqui no Mineirinho. Rosa Maria que ganhou a vaga titular na reta final do torneio de Montreux na Suíça. Começou no banco de reservas, ela pouco escalada, teve oportunidade, cresceu e foi um dos destaques do Brasil na conquista. Polônia logo de cara pede tempo, a Polônia tentando parar esse incrível saque da Natália. A Natália não sai do serviço. Tá falando o Zé Roberto. Lembra que ela só bate mais pro corredor quando a bola estiver muito rápida. Tá? Rosa, lembra que ela a segunda passarela, não é tão para diagonal a bola. A China tá no isso, tá? Sempre ligado se a bola ou não na segunda. Su e Roberta. Tudo requer entrosamento, sabe, Rogério? Inclusive no diálogo do treinador com as suas comandadas. Então, por mais tranquilo que seja esse início de partida, é muito importante esse costume, né? Você pegar os detalhes, entender o que o técnico quer de você. Então, a linguagem imposta pelo treinador é muito importante para a sequência do trabalho. Aprender a assimilar o que é o Zé Roberto Guimarães. Natália sacando. Tomara que não tenha perdido a concentração com esse tempo. Ela sacou bem de novo. Smarzek. Bola não caiu, hein? Smarzek teve que salvar lá no chão. Suelen. Roberta. Olha a pancada. Olha a pancada da Carol. Ponto brasileiro.
Brasil impossível no início do set. 6 para o Brasil, 1 para a Polônia. Rogério, o Marquinhos falou sobre a Rosa Maria no torneio de Montreux. Na semifinal contra a China, ela fez 22 pontos. Na final contra a Alemanha, 15 pontos. É a nova seleção. Ainda tem muita gente boa para voltar também, né? A seleção feminina. Smarzek, olha que pancada, hein? Olha que pancada. Esse Smarzek é oposta de 1,91 m. Você viu em que altura ela foi buscar a bola? E ela se reversa, né? A hora ela joga como oposta, a hora Thompson joga como oposta. É um time nesse sentido bastante versátil. O Smarzek é jogadora do Chemik, que é o tetracampeão polonês e a grande equipe do campeonato local. Roberta chamou Rosa Maria, teve desvio no bloqueio, é ponto do Brasil. Mais um ponto brasileiro, o Brasil fazendo 7-2, é o primeiro set do jogo. Copa das Confederações, amanhã tem semifinal, hein? A partir de 2h40, horário de Brasília. Portugal contra Chile. Você vai curtir no Sport TV. Ligou a TV agora, esse é o amistoso internacional. Brasil contra a Polônia em Belo Horizonte. Primeiro set, Brasil vai vencendo. Smarzek. Outra bola da Smarzek que caiu, hein? Brasil vai ter que achar, e rápido, uma maneira de pegar essa polonesa, número 17, Smarzek. É importante o confronto com essas jogadoras, né, com esse biotipo. O Smarzek tem 1,91 m de altura. É outro tempo de bola, outro posicionamento de defesa. Boa recepção da Natália, bola na mão da Roberta. Chamou a Tandara. E chamou a Tandara para pontuar. Ponto do Brasil. 8-3. Rogério, a Smarzek é a jogadora mais jovem dessa já jovem seleção polonesa. Ela tem apenas 21 anos, completou no início desse mês. Também foi muito bem lá no torneio de Montreux. Marcou 27 pontos, por exemplo, na vitória contra a Tailândia e outros 23 na derrota para a Alemanha. No jogo contra o Brasil também deu trabalho. Olha ela lá, agora está longe da rede a Smarzek. E joga para fora, mesmo assim... cheia de más intenções em buscar o fundo da quadra. O saque do Brasil está facilitando as coisas, né? A equipe polonesa começa um pouquinho nervosa, tem dificuldade de controlar o primeiro passe. Isso facilita. O Brasil bem à vontade nesse começo de jogo. Tandara vai sacar, 9 para o Brasil, 3 para a Polônia. Volos chamou na ponta, Smarzek de novo. Dessa vez ela bateu já na saída de rede. E agora só ela pontuou para a equipe polonesa. O outro ponto da Polônia foi através de um erro na recepção do Brasil, né? Foi um ponto de saque. Gostaria de destacar a Volos, que é uma boa levantadora, tendo inclusive atuado na primeira divisão da Itália. Roberta levantou de manchete para Rosa Maria. Não caiu a bola. Roberta tenta de novo. Subiu desequilibrada. A Bia para tentar o ataque. O Brasil vai ter que ficar ligado até para superar o bloqueio da Polônia, porque a Polônia tem uma jogadora de 1,97 m, a Kakolewska, que é a número 5. Vai ser difícil passar por ela. Roberta calculou direitinho e essa bola da Bia caiu, hein? Botou confiança, sentiu firmeza na Bia, repetiu a jogada e a Bia bota no chão, é ponto brasileiro. É importante que esse entrosamento, que quem vem jogando nessa função era a Denise. A Denise está poupada para o jogo de hoje e a Bia foi poupada em Montreux. Ou seja, a Roberta teve poucas oportunidades de jogar contra a Bia. Eram rivais da Superliga, né? Afinal de contas, a Roberta foi campeã pelo Rio de Janeiro e a Bia vice-campeã pela equipe de Osasco. Volos, bola curtinha, não passou, hein? Não passou, subiu o bloqueio do Brasil. Bia, mais um ponto da central brasileira. A Bia subiu junto, veja só, com a Natália. A Natália fechando o corredor e a Bia fechando a diagonal. E a Bia botou no chão. Ela na camisa Ana Beatriz. No mundo do vôlei é a Bia. Volos na ponta. Não caiu. Suelen não deixou. Roberta, Rosa Maria de novo. Que pena, que pena. É ponto da seleção polonesa. (11 a 6). Tentativa de ataque da Natália. 5 pontos é a vantagem do Brasil. Essa é a Kakolewska, que tem 1,97 m. Roberta chamou lá de trás, e a Tandara botou no chão. Segunda Tandara, Rosa Maria com 13, a principal pontuadora do Brasil, empatada com a Smarzek, a jovem ponteira da equipe polonesa. Essa Tandara é uma força da natureza, né, Mar?
Impressionante, né? Com Tandara e Natália, em termos de força, o Brasil está muito bem servido. Veloz. E olha a Bia buscando essa bola. Agora a batida da Natália. Ponto brasileiro. Com imagem para pontuar comentário, né, Rogério? Levantamento da Tandara com esforço enorme e uma pancada da Natália. Hoje, oposta e ponteira, que já jogam juntas desde as seleções de base, são contemporâneas. Os dois têm 28 anos de idade. Num ponto que o time brasileiro inteiro ele trabalhou, né? Veloz. Chamou na ponta. E a bola não passa de novo. Olha o bloqueio brasileiro funcionando. Agora a Carol saiu comemorando. 14-6. 14-6. Belíssima vantagem construída pelo Brasil nesse primeiro set. Outra vez o técnico polonês pede tempo para uma conversa. A gente vai ouvir também o Zé Roberto. Ela vai jogar. Treina. Testa, dá uma paulada lá para fora, lá na riba. Ó, Rosa bate. A mão dela para trás é mais rápida. Né? Ela segura um pouquinho e joga rápido. Atenção sempre. Não pode vacilar muito, não. E a boa defesa. Está falando da Veloz, da levantadora, né, que é a capitã da equipe, como eu disse, líder do Chemik, que é a grande equipe do voleibol da Polônia, que tem uma curiosidade, né? Enquanto a Plus Liga é uma das ligas mais importantes do mundo, a versão masculina da Superliga polonesa, no feminino eles começaram apenas em 2005 a Liga Profissional da Polônia, apesar do campeonato nacional ser disputado desde 1929. Isso porque, naquele período, a Polônia foi bicampeã europeia e levantou essa discussão local. Por isso, o campeonato foi reconhecido, digamos assim, também para o voleibol feminino a partir do meio da década passada. Você viu a frustração lá da Bia, né? Que no saque acabou acertando a rede. 14-7. Tá tranquilo, Bia. A vantagem do Brasil é boa até agora. Roberta, foi buscar a bola, estava complicada. Tandara tentou a largada, não passou. Aí 4 toques do time brasileiro, é ponto polonês. Achei que tocou na levantadora Veloz, número 14. Viu um contato ali com a mão direita dela, posso estar equivocado, mas fiquei com essa impressão. Aí, ó, agora Tandara. Um leve toque, sim, tocou no bloqueio. Muito sutil, você viu muito bem, Marquinho. 14-8. Roberta. Chama a Natália. Veloz de novo. Aí o bloqueio brasileiro. Subiu com 3. Não caiu a bola. Vem lá do fundo. Batida da Rosa Maria. Voltou. Roberta. Tentou a largada Tandara. E é ponto do Brasil. Ponto da Carol. Ponto da Carol. Maravilhoso do jogo até agora, né? Olha o recurso da Tandara. Ali usar aquele recurso da hiperextensão, de botar a mão no chão, que muitas vezes é mais plástica do que técnica. Como ela viu que não daria, ela foi no recurso cru mesmo. Simples. E a simplicidade levou o Brasil ao ponto mais bonito da partida até agora. 15-8. E agora um ótimo saque do Brasil. Ótimo saque do Brasil. Essa bola não volta. Tá bem no jogo Brasil. 16-8. Tá sobrando em quadro Brasil. Olha, amanhã tem Copa do Brasil. Primeiro jogo das quartas de final. Grêmio contra Atlético Paranaense. Amanhã, a partir de 6h30, você curtindo no Sport TV. Saque brasileiro. Veloz. Outra vez o Brasil sobe com 2 no bloqueio. E essa bola não passou. Bola da Tonzia não passou. Ponto do Brasil. O Brasil vai encaminhando o set. Marco. E a Jacek Navrok, ou Navrosk, como ele pediu para ser pronunciado, está fazendo a primeira modificação. – 17-8. Sacou a Roberta. Veloz na ponta. O Fimienko tentou passar. A Natália caiu meio esquisito. Mas deu tudo certo pro Brasil. O Brasil abrindo 10 pontos de vantagem. Olha, a equipe polonesa trocando de opostas, tá? Hoje a Thompson, número 7, começou como oposta. Eventualmente a Smarsek jogava nessa função, mas a Smarsek está atuando como ponteira. E a Bosiek, número 12, entrou no lugar da Thompson na função de oposta. Veloz. E que bola, hein? Que bola que ela achou agora, hein? Subiu com muita categoria para botar no chão. 18-9. Mostrando que tem talento, né? Acho que o nervosismo está atrapalhando um pouquinho a seleção da Polônia, que vai para a Argentina semana que vem jogar a sua primeira fase desse Grand Prix, onde a Polônia trabalha no grupo 2. Tentativa de ataque da Carol. Pega lá no fundo a Rosa Maria.
Roberta chamou a Tandara. Não passou. Agora o momento é polonês, hein? Polônia consegue mais um ponto, chega a 10. Você já chamou a atenção, né, Rogério? Kakolewska, a central de 22 anos, tem 97. Efimienko, a mesma coisa. São duas paredes ali pelo meio de rede com 1,97 m. Tem que tomar cuidado. Roberta. Bola com a Natália. Não costuma voltar. A bola desviou no bloqueio e foi embora. (19-10) lá no início do jogo. Foi numa passagem da Natália pelo set que o Brasil deu aquela deslanchada, né? Você viu que ela estava contra um bloqueio duplo, a bola passou entre as duas jogadoras polonesas do bloqueio. Voloz da ponta, Smarzek. Ainda estamos naquela batalha, né? Naquela busca para parar a camisa 17 da Polônia. A Polônia, como disse, está no grupo 2 do Grand Prix, assim como na Liga Mundial, o grupo 1 é elite, são as 12 seleções mais importantes do mundo. O grupo 2 é o grupo de acesso. A Polônia em 2015 foi a final, perdeu a vaga na decisão para a Holanda, em 2016 perdeu a final para a República Dominicana, ou seja, é uma equipe, uma seleção que tem chegado às finais. Quem vence o grupo 2 consegue o acesso ao grupo 1, que é o caso esse ano do retorno da República Dominicana. 20-11. Já na semana que vem o Brasil estreia no Grand Prix. Primeira etapa, Turquia. Primeira parada da seleção brasileira. Roberta. Não caiu a bola da Bia. 2 toques da Polônia. Agora 2 toques polonês. Brasil chega ao 21º ponto. 21-11. Brasil encontrando, a gente pode dizer, uma inesperada facilidade nesse primeiro set, Marco. Contando um pouco o nervosismo da equipe polonesa, que é bem melhor do que apresenta até agora, e contando principalmente com a concentração do Brasil, inabalável até o momento, independentemente da qualidade ou não da seleção polonesa. Voloz, bola curtinha, e aí a grandalhona, a Kakolewska usou os 1,97 m dela de altura. Não precisou subir muito não, já botou no chão. Imagina que a rede tem 2,24, a envergadura dela deve ter uns 2,32, fica fácil jogar. 21-12. Vamos lá, Brasil. Roberta. Bia. Não passou, estava ligada a Suelen. Vem a Rosa Maria contra 2 no bloqueio. Suelen de novo. Roberta. Bola na ponta, complicada para Tandara. Tentou se virar na diagonal. Vai subir o bloqueio brasileiro. Trabalho de cobertura da Roberta. Chega a Tandara, batendo firme na bola e batendo dentro. Ponto brasileiro. 22º ponto do Brasil, 22-12. Olha que boa cobertura feita pela Sueli. Hoje a cobertura é muito trabalhada pelos treinadores. É fundamental. Quanto maior o potencial do bloqueio adversário, maior tem que ser a atenção na cobertura de ataque. O Brasil está mexendo aí, né? Exatamente. Edinara e Macris estão em quadra, saíram Tandara e Roberto. A famosa inversão do 5 e 1, né? Dinara é uma jovem promessa do voleibol brasileiro que se destacou em Montreux, ainda bastante jovem, menina que jogou com São Caetano na última temporada, vai para Barueri, o time de Zé Roberto Guimarães, tem 20 anos, 1,86 m. Macris, a levantadora sacando, Voloz, Bia, Edinara, e essa bola de Edinara caiu no lado errado, caiu no lado brasileiro. Bloqueio é pesado, trabalhar na menor distância não é legal. O ideal era abrir na maior distância para complementar a inversão do 5 e 1. Temos a Macris, eleita nas últimas Superligas a melhor levantadora da competição. Muito habilidosa, jogou por Brasília e esse ano está aqui no Minas Tênis Clube. Edinara de novo. Rosa Maria, hein? Rosa Maria achou a diagonal. E na categoria, hein? Parecia uma jogadora experiente de voleibol de praia. 23-13. Brasil a 2 pontos de fechar esse primeiro set. Vai sacar aí a catarinense Rosa Maria. Saca rente à rede. Voloz. E de costas levantou, estava ligadíssima a Natália, mas a bola foi para fora. Que pena, hein? Bateu no bloqueio brasileiro, mas foi para fora. 23-14, a vantagem ainda é muito expressiva para a seleção brasileira. Jogando no Mineirinho, em Belo Horizonte. Torcedor mineiro curte muito o voleibol. Está se deliciando com esse jogo entre Brasil e Polônia. Edinara consertou para Rosa Maria. Não deixou cair ali o time polonês. Vem de graça, hein? É só trabalhar com calma. Suelen. Bola levantada. E a Edinara não conseguiu vencer o alto bloqueio polonês. A Polônia tem um muro ali
na rede. A jogada começou errada com passe de contra-ataque muito ruim para a Macris. Não fosse a Macris a levantadora habilidosa que é, o Brasil teria perdido o ponto antes da definição da Edinara, que foi bem bloqueada mais uma vez. Kakolevska sacando. Suelen. Macris. Não caiu a bola brasileira. Vai buscar o Brasil com a Macris. Suelen levantou. Edinara. Importante a Edinara ter virado essa, hein? E ela teve dificuldade em 2 bolas anteriores. Você leva 2 bloqueios, encara a terceira oportunidade com essa coragem, batendo na ponta dos dedos. Não é para qualquer jogadora, não. Ainda mais uma menina que estreou no mês passado com a camisa da seleção brasileira. Tem idade ainda para competições de base, como é o caso do Campeonato Mundial Sub-23. Sacando a Bia, pode ser o último ponto desse set. Voloz sobe o bloqueio do Brasil. Busca a Rosa Maria. Macris vai atrás. Brasil vai ter que devolver de graça com a Bia. Tá dentro essa bola. Voloz chamou lá de trás a Smarzek. É impressionante essa número 17, hein? A oposta, 1,91 m, jovem ainda, 21 anos. Tá virando quase tudo. O Brasil fez o que pôde ali no meio do ponto. A Smarzek foi lá para definir. Olha de onde ela veio. 24-16. Bom, a recepção não foi boa, né? Voloz. Brasil pegou essa. Macris. Rosa Maria tenta a largada. Não caiu. Voloz. De novo a tentativa polonesa. Pra fora. E o Brasil fecha o set. 25-16. Não tocou no bloqueio, não tocou em ninguém. É ponto do Brasil, que faz 1-0 no jogo. Aqui no Mineirinho, em Belo Horizonte. Mais uma vez, no detalhe, as câmeras do Sport TV mostram tudo para você. Passou alguns centímetros do bloqueio da Carol, não pegou no bloqueio e foi embora. Já voltamos com o segundo set. Você curtindo no Sport TV, o amistoso internacional Brasil contra a Polônia. Sport TV, somos todos campeões. Voltamos com imagens do Mineirinho em Belo Horizonte. Deu Brasil no primeiro set, 25-16 para o Brasil em cima da Polônia. Esse amistoso internacional que o Brasil usa como ensaio, como preparativo para o Grand Prix que começa na semana que vem. A gente tem números para analisar desse primeiro set, vitória brasileira. Marco Freitas vai olhar os números aqui um por um. A gente vai ver aí um ponto de saque, um ponto direto de saque do Brasil. Mas isso mascara a grande eficiência que o Brasil teve no saque desse primeiro set, né? Pode não ter caído direto, mas que deu um trabalho danado, desarrumou o time polonês todo, o saque brasileiro. Perfeito, diagnóstico perfeito, já é isso mesmo. Efetivamente foi apenas um ponto de saque, mas esses erros da Polônia, que foram 8 no total, aconteceram em função do bom saque que desarticula a relação recepção, levantamento e ataque. Um bom saque atrapalha qualquer ataque, e foi assim em grande parte do primeiro set. A Polônia demorou um pouquinho a entrar no jogo. O potencial de bloqueio a gente já conhece, né? 2 centrais com 1,97 m chamam muito a atenção. Agora a gente tem que tomar cuidado com a definição para a diagonal, onde se encontram as principais bloqueadoras polonesas. Chama a sua atenção para uma jogada nesse primeiro set. Marco Freitas destacou a beleza da jogada desse rally que você vai acompanhar agora na sua tela do Sport TV. Rodando para você. Marco, no detalhe, a grande jogada nesse primeiro set. Uma defesa estupenda da Tandara, me chamou a atenção o mergulho, o recurso utilizado com perfeição, porque é uma técnica específica que ela não utilizou, que ela preservou pela simplicidade. E a simplicidade, no meu modo de entender, é o caminho mais curto para você alcançar seu objetivo. Muita firula na defesa, às vezes não convém. E ela que mergulhou, poderia ter feito a firula, tem habilidade para isso, mas ela optou pela simplicidade. E com isso o Brasil fez o ponto mais bonito do primeiro set, Rogério. Por falar em beleza, tá aí a Rosa Maria, né? Potencial para ser uma das grandes musas aí da seleção brasileira. Até pelo grande talento que tem, a grande força que tem a Rosa Maria, ponteira. Ela fez 15 pontos na final do torneio de Montreux. Uma jovem força do vôlei brasileiro. Se juntando aí a Tandara. Tandara tá aí com... Parece que perdeu peso a Tandara, né? Tá mais magrinha. E tá jogando muito, como sempre. Natália. Roberta. Vem, Natália.
E a Natália, hein? Há quanto tempo a Natália está na seleção? Que bagagem tem a Natália para liderar esse jovem time brasileiro, né, Marco? Por isso foi escolhida como capitã nesse processo de reformação, de renovação da seleção brasileira, que recentemente conquistou o título de melhor jogadora do campeonato turco. Foi campeã pelo Fenerbahçe. Roberta sacando a levantadora brasileira. Volos, Smarzek. É sempre ela, é sempre a número 17 da Polônia. Ela é muito alta, é muito rápida. E tem muito entrosamento com a levantadora, né? As duas juntas foram campeãs polonesas pelo Chemik, que, como eu disse, é tetracampeão, um time que domina o campeonato da Polônia, que representa a equipe na Liga dos Campeões da Europa. Você viu a cara que fez o Zé Roberto, né? Roberta, Tandara na ponta, caiu a bola da Tandara, é ponto brasileiro. E quando eu falo representa a equipe, entenda, por favor, representa o país. A Chemik, a equipe, representa o voleibol da Polônia. É a seleção brasileira se preparando para o Grand Prix. O Brasil tem 11 títulos do Grand Prix. Defende esse ótimo currículo a partir da semana que vem, lá na Turquia. Roberta. Chama na ponta a Rosa Maria. E chamou, bola da Rosa Maria. Não costuma voltar, é ponto brasileiro. Essa catarinense de Nova Trento, que permanece na equipe do Minas para essa temporada, vem evoluindo a cada ano, chegou a ser a principal pontuadora da Superliga durante grande parte do campeonato na última temporada. E vai sacar a Natália. Sempre a expectativa de uma grande sequência de saques da Natália. Vem sacando muito no jogo. É ponto polonês. Tem lá de trás a Bosiek, a número 12. Que está jogando agora como titular na função de oposta, né? Thompson, número 7, que foi substituída ainda no primeiro set, começou o segundo no banco de reservas. A bola passou ali entre a Natália e a antena. Rosa Maria tentou a largada. Volta para o lado brasileiro e volta de graça. Suelen trabalhou com a Roberta. Chega batendo com tudo ali, ó. A Carol, mas a bola não caiu. Carol preparou para Roberta, caprichou, armou mais um ataque. O Brasil, Tandara. É ponto brasileiro, caiu fora essa bola. Ponto do Brasil. Que categoria, que tranquilidade para trabalhar nesse enorme bloqueio polonês. Destaque ali para a participação da Witkowska, uma das líberos da Polônia, né? Kryzos e Witkowska se revezam, né? Normalmente a Witkowska faz a defesa. Ela que é jogadora do Busto Arsizio da Itália, uma das equipes mais importantes da primeira divisão do vôlei italiano. Bom saque ali da Carol, a bola ficou difícil para a levantadora. Rosa Maria, bloqueio duplo. Apesar de todo o esforço da Carol, a bola acabou caindo. Apesar que a Polônia leva vantagem, vai 5-2 na soma dos pontos conquistados nesse fundamento. Bom, esse set já está diferente do primeiro, né? O primeiro o Brasil logo de cara deslanchou. Agora está 4-3, equilíbrio. Brasil na frente. Roberta chamou a Tandara. Que pancada, hein? Que pancada. Bateu sem dó na bola. 5-3 para o Brasil. É uma jogadora de muita força, Tandara. O bloqueio ainda estava subindo, se preparando para subir. Ela encarou ali a Greiber e botou no chão. Tandara sacando. Volos. Grandalhona polonesa subiu ali, ó. A Kalowska. E acabou a bola caindo. Kakolewska. E a sorte dela é muita consoante mesmo. Muito, não é fácil não. Esse é um dos grandes desafios aqui hoje. Ela do chão. Repara que ela sem saltar, ela mata a bola na sequência. Olha lá. Ela cai no chão, empurra e a bola cai. Com 1,97 m, amigo, fica tudo mais fácil. Kakolewska é difícil de pronunciar e de marcar também, né? Ela sacando. 5-4. Tentou a Roberta. Aí teve invasão, hein? Teve invasão. Quando a Roberta tentava o levantamento, a Bosiek invadiu, atrapalhando o levantamento da brasileira. Olha lá. Por um pouquinho, mas o suficiente para caracterizar a invasão. Ela atrapalhou, como você bem disse, o trabalho da levantadora brasileira. 6-4. Rosa Maria vai sacar. 2 pontos de vantagem para o Brasil. Equilíbrio nesse segundo set. O Brasil venceu o primeiro. Rosa Maria sacando. Volos. Olha a bola. Olha a bola que pegou a Greiber. Não foi nenhuma bola rápida não, mas ela foi decidida.
Passado o nervosismo do primeiro set, a Polônia faz um jogo bem melhor e oferece resistência à seleção brasileira. Lembrando que Montreux, na estreia do Brasil na competição, foi um jogo duro. 3-1. O Brasil tinha pouquíssimas informações sobre essa nova seleção polonesa. Saca Bosiek. Bola em cima da Natália. Roberta chamou a Bia. É mais um ponto para o Brasil. 7-5. Vira daqui, vira dali. O Brasil volta a ter 2 pontos de vantagem. A seleção brasileira não tem algumas jogadoras importantes nesse momento. Daqui a pouquinho o Marco vai listar quem teria nome garantido no time principal do Brasil. Tentou virar a seleção polonesa. Briga o Brasil lá na rede. Vem a Natália. Pancada da Natália. Witkowska buscou. Graiber manteve viva a bola. O Brasil vai tentar mais uma vez. Roberta. Capricha Roberta com a Natália. É ponto brasileira. Diagonal curta da Natália. O Brasil chega ao 8º ponto. 8-5. Legal ver a Tandara trabalhando as bolas. Natália trabalhando as bolas. Jogadores que têm toda a condição de fazer um jogo à base da força. Mas para a evolução é muito importante também que a técnica evolua. E é o que elas têm demonstrado. Olha aí a angulação que conseguiu a Natália para fazer esse ponto, obrigando o técnico polonês a parar o jogo mais uma vez. E é mais uma oportunidade para a gente ouvir o campeoníssimo José Roberto Guimarães. Difícil do Zé Roberto, que o barulho é grande, ele também está falando baixinho, né? Tá tranquilo no placar, o Brasil venceu o primeiro set, tá ganhando também o segundo. Nesse time do Zé Roberto, quem chegará com certeza para ocupar uma vaga no time titular? E quem vai ter que batalhar um pouco mais, Marco? A tendência para o Campeonato Mundial, você tem a Thaísa que está se recuperando de uma cirurgia importante no joelho, foi uma temporada desgastante para ela, mas foi bom para que ela possa se tratar, se recuperar. Uma jogadora que eu considero uma das melhores do mundo, segue na Turquia. A Fernanda Garay vai se casar em setembro, pedir um tempinho. Daqui a pouquinho eu dou mais uma geral das meninas do Brasil. Olha o bloqueio brasileiro, Natália, bota no chão. Estão seguindo. A Dan Lins pedindo um tempinho fora da seleção, quer cuidar da família. Ela e o seu marido Sidão pediram esse refresco um ano para dar um tempo. Sheila e Fabiana pediram mesmo para se desligar da seleção. Então vamos aguardar aí. Mas a tendência é que Dani Lins, Garay, Thaísa, são jogadoras conhecidas internacionalmente, muito bom nível técnico, se concorrem à seleção para a próxima temporada. Smarzek, agora pegamos a polonesa, hein? Roberta tentou caprichar no levantamento lá atrás, bateu a Rosa Maria, a bola não caiu, aí o bloqueio brasileiro vai ter que subir. Amorteceu no bloqueio, ajudou lá na defesa. Na sequência, a batida da Tandara e foi dentro. Foi dentro, foi lá no limite. É ponto brasileiro. E é claro, né? Sem falar de duas das maiores estrelas da história do voleibol brasileiro. Jogadoras emblemáticas para a seleção brasileira. Caso da Fabi, do Rio de Janeiro. Fabiana, as duas seguem jogando, Fabi pelo Rio de Janeiro, a Fabiana pela equipe de Uberlândia, e a Sheila resolveu dar um tempo de seleção, está seguindo um rumo na carreira, deu um tempinho, tirou um ano sabático, a tendência é que também volte para a próxima temporada, mas não mais para a seleção. Então, repetindo, Fabiana, Fabi e Sheila defenderão equipes, mas seleção brasileira não mais, depois de tantos anos servindo a seleção do país. Ainda tem a Gabi, né? A Gabi Jussiele, eu vou falar daqui a pouquinho, que é uma questão de lesão, já eu informo ao amigo em casa. Graiber, bola cai no lado brasileiro, Roberta, outro ponto da Carol, tá bem a central Carol, tá esperta, tá ligada. Gabi e Jussiele fazem parte dos planos para essa temporada, por uma questão física, né? A Gabi está sendo observada para evitar uma cirurgia, está fazendo um tratamento importante. Prometeu vir aqui hoje, hein? Estamos aqui na expectativa da presença dela, inclusive conosco, ali com o Pedro na beira da quadra. Então, ela e a Jussiele passou por uma intervenção cirúrgica no joelho, uma coisa simples, deve voltar no final da temporada também. Graiber. A Graiber não passou, a Smarzek tentou pegar e não conseguiu. E o Brasil está aí, abrindo o sorriso, comemorando mais um ponto. A tensão já toma conta do time polonês. Técnico Jacek Nawrocki pede mais uma vez uma parada para conversar com a equipe.
Olha como chegou decidida ali a Carol no bloqueio, botando a bola no chão. Participação também da Roberta no bloqueio. Estava bem fechada, né? A porta brasileira. 13-5. O Brasil disparou no placar. Fala, Zé Roberto. Tá dando espaço legal na bola da China. Tá, né? E sai aí. Ela não é excepcional bloqueadora. A gente tá chegando inteiro. Aperta, cuidado para apertar, Nath. Tá, se estourar, não vem muito no triplo não, porque ela pode melar a bola. É o que ela já fez. A 15 aqui. Parcial de 7-1 para a seleção brasileira, hein? Tava 6-4 para o Brasil deslanchou, principalmente porque voltou a sacar bem. E o bloqueio, que era o único fundamento que a Polônia levava vantagem, não leva mais. O Brasil tem, no total agora, 6 pontos de bloqueio, a mesma pontuação que tem a seleção polonesa. 13 para o Brasil, 5 para a Polônia. O Brasil já ganhou o primeiro set e vai ganhando o segundo. Outra vez o bloqueio brasileiro funcionou. Subiu a Natália. 14-5. Tá sobrando o Brasil agora, hein? Tá sobrando o Brasil. Tá jogando no padrão Brasil. Vai sacar a Bia. Central Bia. Voloss. Greiber. A Greiber não está conseguindo passar. O bloqueio brasileiro não deixa. Não está deixando o número 15 da Polônia jogar. Eficiente e alto, né? Ela pensa assim, vou sair pela levantadora então. Só que a levantadora hoje é maior que a nossa central nessa passagem de rede. A Roberta tem 1,85 e a Carol tem 1,83 m. Foi o primeiro ponto de bloqueio da Roberta no jogo. Mudança na Polônia agora. Entrada da 4. Polak saiu a 15. Grasberg. 15-5. Brasil na frente no set. Voloss. Outra bola que não caiu da Polônia. Rosiek, parece nervoso o time polonês. O time brasileiro vai se aproveitando. A Polônia vai errando muito. O Brasil está jogando demais, mas a Polônia está errando. Desafio, Rogério. Você pega uma equipe que está nervosa, sentindo o jogo, para você aproveitar o amistoso, afinal de contas estamos aí às vésperas da estreia no Grand Prix, tem que manter esse bom nível de concentração que o Brasil apresenta no segundo set. Para ser justo, agora não foi erro não, né? A Natália que bloqueou. Agora a pancada da Polak acabou de entrar, entrou com vontade a Polak. Copa Sul-Americana, jogo de ida da segunda fase. Patriotas e Corinthians. É amanhã a partir de 9h15 no Sport TV 2. Por enquanto você curte o amistoso internacional Brasil contra a Polônia. 16-6. 10 pontos de vantagem para o Brasil. Roberta caprichou. Tandara. Que ponto é esse, Tandara? Ela fez um movimento bem diferente para achar esse toque preciso, pertinho da linha. Olha lá, Marco. Olha que lindo mais. Já projeta o corpo para um lado, faz a largada para o outro. A defesa é um pouco pesada, lenta. Não acredita, mas a bola toca na linha. Todo mundo esperando aquela martelada da Tandara. Ela deixou lá no cantinho. Roberta. Tandara. Não caiu a bola brasileira. Voloss, bola curtinha. Bola rápida no meio. Vem a Tandara, tá viva a bola, Rosa Maria defendeu. Torcedor curtiu, hein? Smarzek, amortecendo o bloqueio. Suelen, Roberta, chama na ponta Natália. Desviou no bloqueio, é ponto do Brasil, mais um. Que show da Natália e da Tandara nesse segundo set, hein? Que presente pro público que comparece aqui no ginásio do Mineirinho. Um show das duas representantes da mais pura força do voleibol, mas com muita técnica, trabalhando a bola bem demais. São 6 pontos da Natália nessa parcial, hein? Vem pro lado brasileiro de novo, Roberta. Brasil abrindo vantagem. Ponto da Carol. Uma lavada do Brasil, hein? Polônia ameaçou dar um pouco mais de trabalho no início do set. O início do set foi equilibrado. Agora o Brasil faz 19-6. 19-6. Muitas dessas jogadoras da Polônia jamais jogaram com um público desse tamanho num ginásio com a representatividade que tem o Mineirinho. Então tudo é motivo de desconcentração e de medo para a seleção da Polônia hoje aqui. E agora fizeram ali um golpe de vista aqui. Aquele que às vezes dá errado, né? A bola foi perto da linha, mas foi para fora. É ponto da Polônia. Olha lá o saque da Roberta.
Muito perto, hein? Muito perto. Natália, Roberta, bola curtinha. Bola da Carol não caiu. Vem o ataque lá de trás e bola dentro, hein? Bola dentro. É Bociek, percebe, né? Bociek. Pelos movimentos, que são jogadores com bom potencial, que sabem trabalhar uma bola, que tem um biotipo excelente para o jogo, tem muita cultura. Porque o voleibol da Polônia é muito forte e é o primeiro esporte no país. Roberta, Tandara. Aí tentou um desvio ali no bloqueio, tentou usar o bloqueio, não conseguiu. A bola foi direto para fora. 19-9. Polônia tenta ensaiar aí uma reação. Olha lá. Não pegou, não. Não tocou, não. É ponto polonês. E a recepção estranha ali da Natália. Ela mesma tenta o ataque. A volosa levantadora foi buscar quase no chão. Bociek dessa vez atacou para fora também. Aí é ponto brasileiro, 20-9. Brasil na primeira etapa, Marco, do Grand Prix. Já no mês que vem, vai jogar lá em Ankara, na Turquia. Olha aí de novo aí a bola para fora e o ponto brasileiro. O Brasil vai pegar Bélgica, Sérvia e Turquia. Na sexta da semana que vem, o Brasil pega a Bélgica, o primeiro adversário do Brasil no Grand Prix. Qual o problema aí com a Natália, hein? Drusila entrou no lugar da Natália. Problema na mão, né? Ali da Natália. Mão que já está enfaixada. Por incrível que pareça, mais que dor, é menos mal do que uma torção, uma coisa mais grave, né? Dói na hora e tal, mas vamos aguardar a informação da equipe médica do Brasil. Volos. Smarzek. Ficou no bloqueio. Era uma bola muito alta. Deu tempo do bloqueio botar todos os cadeados ali no portão. E aí não passou. Igual uma especialista, né, Carol? Uma bloqueadora fenomenal. Já são 6 pontos de bloqueio do Brasil somente nesse segundo set. O Brasil perdeu por 5-2 nesse fundamento do primeiro, tá dando um show no segundo. Sobe o bloqueio brasileiro de novo. Olha a Suelen. Fez mágica agora a Suelen. Rosa Maria. Pegou. Defesa. É ponto do Brasil, mais um, 22-9. Que defesa maravilhosa da Suelen. Que coisa linda. Que habilidade. Que recurso técnico. Ela que brilhou no voleibol italiano defendendo o Bergamo na última temporada. Está de volta para o Brasil, aqui para Minas Gerais. Vai defender a grande equipe de Uberlândia, que vem mais forte ainda para essa temporada, com Paulo Coco no comando, hein? Sacando a Drusila. E a bola para essa grandalhona Kakolevska, 1,97 m. Pegou o elevador e lá de cima é difícil, né? É difícil marcar. 22-10. Preocupação aí com a Natália, né, Pedro? Exatamente. Informar sobre isso, a Natália está com um trauma no dedão da mão direita. Já vinha esse trauma, ela voltou a sentir dores. Tandara. Ponto brasileiro. 23-10. Brasil perto de fechar. A resistência que essas jogadoras, um atleta de alto nível tem a dor, é algo impressionante, né, Marco? Você que foi técnico aí, viveu isso de perto, é realmente uma resistência absurda. Olha o momento em que ela acaba se machucando, ó. E é no ataque, né? Ela já dita com alguma coisa ali mesmo, porque normalmente no bloqueio que você sente mais. Ela bate na mão da jogadora polonesa. Que pena. A Kakolevska. Não deve ser nada grave. E aí a Polônia não consegue virar com a Smarzek. 24-10, o Brasil a um pontinho de concluir o set. E a Amanda está em quadra, hein? Entrou no lugar da Carol. Pode botar ponto final nesse set agora o Brasil. Volos na ponta. Agora a bola da Smarzek caiu, foi em cima da Drusila. 24-11. Aí a Drusila, que apareceu com um furacão aí na reta final da Superliga Feminina, né? Tem 20 anos de idade apenas, vai completar agora no início do próximo mês, 21. É uma das revelações do nosso voleibol. Ela mesma na recepção e a bola caiu. Para essas jogadoras, cada jogo internacional desse é uma experiência fantástica, né? É uma pós-graduação, né? Com certeza, ela vem de finais na Superliga, foi campeã do mundo na categoria Sub-23, vice na Sub-20, enfim. Tem muita coisa para rodar ainda. Smarzek, Brasil tentando fechar o segundo set. Roberta vai buscar de manchete para Rosa Maria. É da Rosa Maria o ponto brasileiro. 25-12. Olha o Brasil fazendo 2-0, levantando a torcida do Mineirinho. Recepção
foi difícil. Depois a Roberta consertou e a Rosa Maria não deixou a Vitkowska, a líbero, pegar a tempo. Brasil 2-0, 2-0. Já o terceiro set para você aqui no Sport TV. Vai dando Brasil no amistoso internacional aqui no Mineirinho. Sport TV, somos todos campeões. Imagens do ginásio do Mineirinho em Belo Horizonte. A seleção brasileira vai jogando e vencendo a Polônia. 2-0 amistoso preparatório do Brasil para o Grand Prix, que começa já na semana que vem. O Brasil vai estrear no Grand Prix contra a Bélgica. O Brasil fez 25-12 nesse segundo set. Vamos aos números para análise do nosso comentarista, o Marco Freitas. Você vai ver que no saque, Brasil e Polônia tiveram mais ou menos aí no mesmo nível, né? Um ponto só direto de saque. Mas olha o número que o Brasil conseguiu no bloqueio, hein? 6 pontos de bloqueio neste set. Marco, o bloqueio fez a diferença neste set. Que é a melhor maneira de a gente diagnosticar o nível de concentração de uma equipe, né? A participação nas coberturas, a pontuação no bloqueio. Então, a equipe brasileira, apesar de encontrar uma certa facilidade pelo nervosismo, pela pouca experiência da equipe polonesa, o time se impõe pela concentração, aproveitando o amistoso da melhor forma possível, para que o time, de fato, tire alguma coisa desses dois confrontos contra a seleção polonesa. Os destaques do Brasil, a Natália e a Tandara. As duas jogadoras vão arrebentando aí nesse jogo. É o Brasil se renovando, né? A cada ciclo olímpico é uma leva de grandes jogadoras que estão aí lutando por posições para assumir um lugar no time. Agora há pouco o Marco Freitas fez uma lista de todas as jogadoras que estão aí para chegar, para brigar, para tentar entrar na disputa por um lugar nesse seleto time do Zé Roberto Guimarães. E a Tandara e a Natália estão bem na fita, né? Vamos dizer assim, para serem titulares na sequência desse ciclo. Bem demais, né? A Tandara fez uma Superliga excepcional pela equipe de Osasco, talvez a sua melhor Superliga. Hoje uma jogadora madura, que erra muito menos do que em outras oportunidades. A gente sempre falou muito do potencial da Tandara, mas hoje realmente, no meu modo de entender, ela se aproxima de um nível de excelência, jogando como a gente sempre sonhou, né? Fazendo da sua força uma arma, mas não dependendo exclusivamente disso. E a Natália já é uma jogadora que tem seu espaço no cenário internacional, é reconhecidamente uma das grandes atacantes do voleibol mundial. Elas estão ali, ó, a Natália, a Tandara, você vê também a Edinara, aí a Fernanda Tomé, são as jogadoras do Brasil. Tem muitas faixas aqui no ginásio do Mineirinho, daqui a pouco a gente pode mostrar, né? Dando uma força para Mara, a central do Minas e defende a seleção. Ela está sendo homenageada ali pela família, curtição também, né? Da família ver a jogadora vestindo a camisa da seleção. Sabinópolis é a terra natal da Mara. Cara que joga pelo Minas, né? Então ainda tem essa questão da torcida local, uma jogadora que comemora muito os seus pontos, é muito vibrante, contagia as companheiras e automaticamente tem um reconhecimento da torcida, que é fanática aqui em Minas Gerais. Olha, a partir do dia 4, você que curte vôlei, tem a fase final da Liga Mundial, hein, para a seleção masculina. A partir da semana que vem começa a fase final da Liga Mundial, lá na Arena da Baixada, está sendo preparada para essa reta final da Liga Mundial. Lá em Curitiba, França, Sérvia, Rússia, Estados Unidos, Canadá e Brasil na luta pelo título. Isso no masculino. No feminino, a próxima tarefa é ganhar pela 12ª vez o Grand Prix de vôlei, onde o Brasil tem tanta tradição. Então fica o convite. A gente vai começar a partir da semana que vem com toda a equipe do Sport TV lá em Curitiba para fazer uma final de Liga Mundial muito especial no estádio da Arena da Baixada, do Atlético Paranaense. Então tem todo um ambiente para lá de especial para essa final de Liga Mundial, para receber os campeões olímpicos. E a seleção feminina começa a sua trajetória no Grand Prix na Turquia, depois na semana seguinte vai para o Japão, depois volta para Cuiabá e, se tudo correr bem, volta para a Ásia para fazer a fase final na China. Inclusive vale até o toque para a Federação Internacional tentar explicar um pouquinho melhor
essa circunstância, essa logística que não favorece a seleção brasileira, pelo contrário. Vamos lá, começa o terceiro set, pode ser o último, né, se o Brasil vencer. O Brasil vai vencendo 2-0 e já começa marcando o primeiro ponto com a Natália. Ligadíssima na rede a Natália. E hoje é dia mundial do vôlei. Parabéns aí à família do vôlei. O Brasil é uma das grandes potências do vôlei. O Brasil também é o país do vôlei. Está jogando hoje aqui no Mineirinho de tanta história do voleibol. Voloss. Smarzec não passou. Subiu o muro brasileiro. Comemoração da Rosa Maria. 1,85 m de altura, subiu decidida para parar Smarzec, que é a máquina de pontos da Polônia. Por isso o Zé Roberto está ali aplaudindo a Rosa Maria. Saque da Natália. Voloss chama na ponta. Não caiu a bola da Polak. Brasil tenta de novo com a Tandara. Busca lá no fundo a Greiber. Smarzec, mais um ataque na diagonal. Bola explodiu na Roberta e acabou saindo, é ponto polonês. 2-1. 10 pontos a Smarzec. A Natália tem 11 e a Tandara tem 9. Essas são as principais pontuadoras da partida. Tandara deu um grito ali com a Natália, acertando o posicionamento do time brasileiro. Roberta, a Yamara. A torcida tá com ela, hein? Tá com a Mara. Bola não caiu. Vem a Roberta, chamando a Rosa Maria. É ponto brasileiro. É ponto brasileiro com desvio no bloqueio. Não acreditou esse ângulo de ataque que encontrou a Rosa Maria, né? Contando com a participação do bloqueio da Polônia. Bola muito bem batida, uma bola dificílima que ela encontrou ângulo para ataque na paralela. Bola raspou na Smarzec, que estava lá no bloqueio. Aí a Mara. Família da Mara faz barulho, hein? Uma família de muitos decibéis. Smarzec não caiu. A Bia deu um jeito de manter a bola viva. Rosa Maria de novo. Bola para fora, é ponto polonês. 3 para o Brasil, 2 para a Polônia. O Brasil ganhou o primeiro set 25-16. Depois fez 25-12 no segundo set. Agora vai ganhando o terceiro 3-2. Polônia tentando vencer o set para se manter viva no jogo. E o Brasil tentando liquidar tudo nesse set. Rosa Maria. Aí a Smarzec, a polonesa, deu azar ali na queda, né? Deu uma virada ali no pé esquerdo. Aparentemente não parece nada mais grave, né? Ela não tá fazendo aquela cara feia toda, mas já estão tirando ali o tênis da Smarzec, que é a principal jogadora polonesa. Marco Freitas está contando aqui 10 pontos para ela até agora no jogo, né? Principal pontuadora polonesa. E para uma equipe que se prepara para estrear no Grand Prix, é bastante preocupante, né? Se trata da jogadora mais importante hoje no ataque para o time. Pessoal, veja só. Movimenta ali o pé com cuidado para saber se está tudo bem. Veja que baixou uma preocupação geral ali na comissão técnica polonesa. Foi todo mundo para lá. Mas ela está ali, né? Que vai continuar, né? Preocupação do próprio Zé Roberto, né? Entendendo o drama do treinador. Olha o momento, ó, que ela desce e aquilo já é característico no vôlei, né? Desce e acaba pisando no pé da companheira, a Kakolevska, e acaba torcendo ali o pé de leve, né? De leve ela segue no jogo. É uma das ações mais comuns, né, no vôlei. Infelizmente acontece com muito cuidado, procurar usar a tornozeleira, que infelizmente faz parte da rotina no vôlei. Voloss. Bola curtinha, Kakolevska bota no chão. Kakolevska que fez 10 pontos de bloqueio no jogo mais importante da Polônia nessa temporada, né? Foi uma decisão para uma das vagas na segunda repescagem, no segundo classificatório do europeu. Acabaram perdendo a República Tcheca por 3-2. A República Tcheca segue com chance de se classificar para o Mundial e a Polônia mais uma vez está de fora do Campeonato Mundial, que será realizado no ano que vem no Japão. Roberta. Aí o ataque da Bia. Mais um ponto brasileiro. 5-2. Essas duas seleções se conhecem. Veja como ataca a Bia. Outra bola que resvalou no bloqueio da Greiber. 2 semanas atrás, Brasil e Polônia se enfrentaram pelo torneio de Montreux. E o Brasil ganhou por 3-1. Rosa Maria. Voloss.
Achou Smarzek mais uma vez. Na dúvida, Polônia bota a bola na Smarzek, que costuma virar. E o bom pro técnico, né? Que ela tá recuperada, né? Evidentemente, na hora que desfriar, vai sentir um pouquinho de dor. Um gelo ali por bastante tempo. Ela vai precisar, mas tudo muito familiar pro voleibol. Roberta. Bia. Ponto brasileiro. 6º ponto de ataque da Bia, hein? Retornando à seleção brasileira, depois de uma brilhante temporada defendendo a equipe de Osasco, foi outra que perdeu peso, se enquadrou no padrão de uma atleta de excelência, que sempre foi talentosíssima. Rogério, Bia é craque de bola desde a base, ela é reconhecidamente talentosa desde a base, onde ela foi campeã mundial, inclusive. Bloqueio polonês para fora. Agora há pouco a gente viu a imagem do Zé Roberto e atrás ali a Monique, né? O Pedro Augusto Corrêa, né, Pedro? Já informou que a Monique não está em condições de jogar hoje a oposta do Rio de Janeiro. É um desconforto muscular na região do abdômen. Também está voltando à seleção, lembrando que a Monique pediu dispensa, né, durante a preparação dos Jogos do Rio de Janeiro, para a Olimpíada no Brasil. Volos. Smarzek, bola bateu no bloqueio, não caiu. Vai ter que funcionar o muro brasileiro mais uma vez. E funcionou, amorteceu. Mara, Tandara, Natália, na largada da Natália. Vem para o time brasileiro preparar de novo. Roberta, capricha aí, Roberta, Natália. Não caiu mais uma vez. Rally comprido, longo e a bola de segunda da Volos. Lindo lance, a troca de mãos no momento exato, né? Todo mundo na expectativa do levantamento. Ela fez o gesto técnico perfeito. Ela simula o toque e com a mão esquerda dá um tapinha na bola, surpreendendo a defesa do Brasil, que se preparar para vencer mais um rally, esse de 31 segundos. Só não foi um rally perfeito porque a bola caiu no lado errado. Caiu no lado amarelo e azul, o lado brasileiro. 7-5. Olha lá, a Bia abrindo sorriso, a Denise está por ali também. Ponto polonês. A briga agora é contra a própria seleção brasileira. Não deixar cair o ritmo, não perder o bom nível de concentração apresentado nos 2 primeiros sets. Essa é a briga. A gente tem que aproveitar esse amistoso da melhor maneira. Na quinta-feira tem mais, em São Paulo, 9h30, o Sport TV 2 mostra Brasil e Polônia, mais um amistoso entre essas duas seleções. Olha a Tandara, hein? Olha a Tandara. E o ginásio inteiro soltou aquele ó. Ela chegou martelando a bola. Uma força quase desproporcional, né? Tanto ela como a Natália pegam muito quente na bola. Tem a imagem recuperada, essa imagem mais lenta. Não fica tão lenta assim quando o ataque da Tandara. 8 para o Brasil, 6 para a Polônia no terceiro set. Volos. A Mara subiu no bloqueio. Vem a Polônia de novo. Pequena indecisão do time polonês. O Brasil recebeu de graça. Roberta. Natália. Natália. Ponto do Brasil. 9-6 para o Brasil. 12 da Natália, 11 da Tandara e 11 da Rosa Maria, as principais pontuadoras do Brasil. Aí a Natália. Natália está com 27 anos. É a capitã do Brasil. A Natália está jogando na Turquia. Marco Freitas já disse, alto nível competitivo no voleibol turco. Volos na ponta. Não passou, hein? Não passou a Polak. Bloqueio brasileiro. Bloqueio brasileiro. Já funcionou no set anterior, no segundo. E no terceiro está no mesmo nível. Olha lá. Tandara bota no chão. 11 pontos de bloqueio da seleção brasileira na partida até agora. 10 para o Brasil, 6 para a Polônia. Brasil tentando repetir o roteiro do set anterior. Depois do pequeno equilíbrio no início do set, Brasil tentando deslanchar. Vamos ouvir o Zé? Aí a bola chega, eu faço assim, a bola pega nessa e vai lá na jogada assim. Entrando e chegando, você viu que o Zé Roberto conversa com a Natália e as outras jogadoras entram em si, estão tentando ali resolver sozinhas algum problema que pode surgir no time. O brasileiro vai para São Paulo amanhã, por lá permanece, faz um amistoso contra a seleção da Polônia. Na madrugada de sexta para sábado, embarca para a Europa, né? Onde, como você já bem colocou, Rogério,
A seleção brasileira estreia no Grand Prix em Ankara, na capital turca. O detalhe é o seguinte, né? Já contra adversários de muito bom nível técnico, é o caso da Sérvia e o caso da própria Turquia, equipe da casa. Levantamento da Voloz, Smarzek. Impressionante como o Smarzek está sempre em boas condições para tentar finalizar o ponto, e dessa vez ela conseguiu. 10-7. Na hora que ela machucou, fico imaginando o Zé Roberto até torcendo para ela recuperar, para ajudar a testar o time brasileiro. O objetivo do amistoso é esse, o teste. Então ele quer as melhores lá do outro lado mesmo. Você não tem a dúvida disso. Saque para fora. Polônia desperdiça o saque. Efimienko, a central, jogou longe da quadra. 11-7. Aí é Smarzek. Natália vai sacar. Demora um pouquinho a Natália. Saca lá no fundo. Líbero levantando, outra vez tentativa da Polak. E é ponto polonês. Segundo a arbitragem, aconteceu um desvio no bloqueio. Então, pelo visto, foi na Mara, a central brasileira. Os árbitros são brasileiros, então fica fácil explicar o que houve, né? 11-8. Brasil com 3 pontos de vantagem. Vamos caprichar aí nessa recepção. Natália, Roberta, chamou a Tandara e ela joga pra fora. Que pena, a bola pra fora. A Tandara tá alegando que haveria ali um desvio no bloqueio. Vamos ver se ela tá certa, ó. Essa câmera mais aberta. Polak e Kakolevska estavam na bola. Vamos ver por esse ângulo. Tem a impressão de desvio bem suave na central Kakolevska, assim. Pega a Natália, Roberta, Tandara de novo. E agora não tem dúvida, é ponto do Brasil. E quando ela vai quente mesmo, dá uma estalada no bloqueio adversário que todo mundo escuta. Não fica dúvida alguma. Veja lá o trabalho do Brasil. Ela amorteceu no bloqueio da Mara. Depois a Natália buscou, a Roberta levantou. E chegou muito decidida a Tandara. Ela chegou a tocar na Kakolevska, a central da Polônia, e foi embora. Outra vez o Brasil com 3 pontos de vantagem. Vai sacar o time brasileiro. Mara sacando. Voloz na ponta, Smarzek. E é incrível, hein? É incrível como esse Smarzek está conseguindo um aproveitamento espetacular. Você perdeu a conta, Marco, dos pontos São dela? 13 pontos 13 de ataque dela. Esse é o 13º. Principal pontuadora polonesa. Polak. Bola foi em cima da Rosa Maria. Ela mesma busca o ataque. Está longe da rede a Rosa Maria. E essa bola não passou. Aqui o brasileiro cometendo um pouco mais. Quer dizer, não são erros tão graves assim, mas por consequência da desconcentração, o time começa a errar um pouco mais agora. Polônia encostou no placar 12-11. Mas o Brasil já volta a ter uma folguinha ali para respirar. 13-11. Dia 8 de julho é dia de torcer para o Brasil no UFC. A nossa leoa Amanda Nunes vai defender o cinturão. E o Fabrício Verdun vai enfrentar outra lenda do MMA, o Alistair Overeem. O UFC 213 ao vivo e exclusivo no Combate. Bola levantada pela Bia. Muito acionada a Tandara, a bola não caiu. Roberta vai com a Tandara de novo. Não, agora Rosa Maria, que ficou no bloqueio. É ponto polonês. Olha, o ginásio está recebendo um ótimo público aqui no Mineirinho, em Belo Horizonte. Algumas presenças ilustres aqui no Mineirinho, acompanhando Brasil e Polônia. Entre elas a Sheila, ó, no centro do seu vídeo, a campeoníssima Sheila, bicampeã olímpica com a seleção brasileira. Pediu um tempinho ali da seleção. O Marco Freitas acha que não é a aposentadoria de vez, que daqui a pouquinho aquela mosquinha ali aparece, a vontade de voltar a vestir essa camisa é grande, né? Tomara, né? Porque é uma jogadora, como eu disse, simbólica. Para mim, é a grande jogadora da história do voleibol brasileiro, por tudo que ela fez e por tudo que ela representa para a modalidade. Voloz. Smarzek. Vai terminar o jogo e o Brasil não achou um jeito de arrumar um antídoto para esse veneno chamado Smarzek. Isso que ela quase se lesionou, né? Mas uma belíssima partida. Se o time da Polônia não apresenta tanta coisa assim, individualmente, ele é um dos destaques do jogo.
14-13. Suelen. Roberta. Vem a Natália. Suelen pega lá atrás. Roberta tenta de novo. Bia lá no fundo. Vitkowska. A líbero fez mágica ali agora. Roberta de novo. Levantou com a mão só. É mais um ponto do Brasil. Falando em mágica, Bia. A Roberta também arrumou um jeitinho ali de tirar um coelho da cartola. O passe quase ultrapassa a rede. Ela com habilidade, com uma das mãos, colocou a Bia mais uma vez para pontuar. É um ponto positivo também esse rápido entrosamento da Roberta com a Bia. A sintonia é mais fina, né? Sempre mais delicada a relação nas jogadas pelo meio de rede, as jogadas mais rápidas do jogo. Tentou de segunda Volócios, botou a bola na rede, ela saiu. A polonesa levou vantagem nesse lance. Noite de vôlei no Sport TV. O Brasil fez 2-0 em cima da Polônia, agora está no terceiro set, 15-14. Talvez set de maior equilíbrio até agora no jogo. Polônia tentando se manter viva na partida. Vem a Natália. Subiu, pediu permissão para decolar a Natália. 16-14, subiu bonito a Natália. Excelente rede de bloqueio agora, o Brasil precisa voltar a se concentrar no saque, foi isso que facilitou tanto os dois primeiros sets. O time também deu uma relaxada, por conta disso a recepção não tem a mesma eficiência, o jogo fica mais lento, que favorece o time da Polônia, que é alto e pesado. Então é importante retomar o nível de concentração e principalmente de agressividade para tentar fechar esse jogo em 3-0. Sacando a Roberta. Recepção boa ali na mão da Volós. Polak bate no bloqueio brasileiro. Toque na rede da jogadora polonesa. Tá balançando até agora a rede, por isso é ponto do Brasil. O Brasil abre 3 pontos, uma vantagem importante, porque a Polônia estava chegando, estava encostando, chegou a ficar 1 ponto da igualdade no placar. E agora o técnico polonês pede tempo para tentar manter o equilíbrio. Enquanto isso, o Zé Roberto já está falando com as jogadoras brasileiras. Ajuda, mas ela não está recebendo, não está dando. Quando ela vem pela frente, não é a bola dela. Então, se ela vier por trás, até o tempo atrás você ajuda. Se ela passar para chutada, é só para abrir a distância. É o que ela vai fazer, tá? Galera, vamos defender. Quem está jogando é 17. Vamos sair. O Roberto já falou na abertura da nossa transmissão sobre o excesso de consoantes na equipe da Polônia. São nomes difíceis, mas fato é que ele vem chamando a atenção da Smartzek, número 17. Essa é a jogadora a ser marcada, e o bom exemplo vem do banco, né? O Zé Roberto não pisca, não perde a concentração o tempo inteiro, e é assim que a seleção tem que se impor para aproveitar de fato esse amistoso. 17-14. Vamos lá, o Brasil precisando deslanchar para liquidar tudo logo nesse set. Mas a Smartzek continua aí testando ao limite o time brasileiro. É ponto polonês, mais um. A quem chegou agora a gente fala, né? Ela tem apenas 21 anos, é a mais jovem jogadora da seleção da Polônia, tem 1,91 m e joga no Chemik, atual tetracampeã nacional. Dando trabalho, por exemplo, para a Mara, que está ali na rede. A Mara subiu, bola rápida de meio da Roberta com a Mara. É ponto, e a família da Mara vibra com ainda mais intensidade. 18-15. Copa do Brasil, primeiro jogo das quartas, Palmeiras e Cruzeiro. E amanhã, a partir de 9h30 no Sport TV. Olha a bola para Mara, como ela sobe, o bloqueio ainda estava ameaçando subir e a bola já estava no chão. Natália sacando, 18-15. Momento bom aí para o Brasil abrir. Bola caiu, é ponto polonês. Kakolewska. Rogério, o Marco Freitas falava sobre a juventude da Smartzek. A equipe da Polônia toda é muito nova, né? A média de idade desse elenco que está aqui é de cerca de 24 anos apenas. 18-16. Roberta. Rosa Maria. Aí o ataque da Rosa Maria para fora. Para fora. Olha, perigosamente a Polônia encostando, Marco. Brasil nesse set, que não tinha acontecido ainda. Tantos erros de ataque, erros de definição. Caiu um pouquinho a concentração da seleção brasileira. 18-17. Natália tentou buscar. Suelen. Vem a Rosa Maria, tá lá na ponta. Polak. Volós. Smartzek mais uma vez atacando. Para fora e não tocou em ninguém. A Polônia, no grito, tentou ganhar o ponto.
mas não pegou em ninguém. 19-17. Perdeu a bola mais importante do jogo para a seleção da Polônia. Seria um empate desse contra-ataque, justamente a jogadora mais eficiente cometeu o erro na jogada mais relevante. E agora a Amanda está em quadra, saiu a Mara. Você está curtindo com a gente Brasil e Polônia. Brasil vai ganhando. Momento que o Zé Roberto indicou ali a bola fora. 2-0 para o Brasil. E o Brasil ampliando a vantagem. Fazendo 20-17 no terceiro set. Facilidade que a Amanda tem de entrar para sacar, independentemente da circunstância do jogo, chama muita atenção. Sempre foi assim pela equipe do Rio de Janeiro. Mais recentemente ela vem brilhando, inclusive no ataque, jogando pela equipe de Brasília. Tá de equipe nova, vai para Uberlândia. Tá numa crescente na carreira, mas não perde eficiência na hora que ela entra para fazer o saque. E agora o ataque lá no fundo. Kakolecka resolveu jogar tudo que sabe nesse terceiro set. É um teste para o Brasil. Na semana que vem é para valer, é o Grand Prix. O Brasil fazendo os ajustes finais para a disputa do Grand Prix. Subiu a Rosa Maria, não caiu, ela já estava pronta ali para um rebote. Na sequência a Tandara bateu, desviou no bloqueio. Ponto brasileiro, 21-18. E vai mexer novamente naquela inversão de 5-1, Pedro, assim como fez no set anterior. É isso, a Macris vai entrar no lugar da número 11, Tandara. A Edinara também vai entrar no lugar da número 9, Roberto. Mudanças do Brasil, o técnico José Roberto Guimarães disse que era um bom teste para o Brasil saber o que pode ser corrigido para o Grand Prix. Já dá para avaliar aonde está o ajuste fino aí, Marco? Não dá exatamente para a gente entender o limite da seleção pela fragilidade da Polônia, mas dá para entender que o Brasil já evoluiu taticamente e precisa melhorar em alguns fundamentos, como por exemplo defesa e recepção. Bom, agora a tentativa de defesa ali da Macris quase foi bem sucedida, né? 21-19. Olha só que pancada, hein? Ela fez o que pôde, né? Ainda chegou rápido na bola. Kakolecka vai para o saque, a bola rente, a rede. Macris, Rosa Maria, Polak buscou. Mantém a bola viva a Polônia. Smarzek manda do outro lado. Rosa Maria preparou. Macris. Aí a Bia tenta a largada e funcionou. Pequena indecisão do time polonês. A bola caiu. Toda vez que o jogo precisa ser definido na técnica, na habilidade, o Brasil conquista os pontos, né? O time polonês é um time jovem, com bom potencial, mas um time muito pesado, um time lento. Tem dificuldade até para fazer os mergulhos de defesa. Então, na dúvida, uma bola bem largada é sempre um bom caminho. Rosa Maria, o Brasil a 3 pontos de fechar o set e também o jogo. Saque da Rosa Maria, Polak. Vai buscar ali a Voloz, Smarzek. Ponto de bloqueio do Brasil. Ponto de bloqueio do Brasil. Pegamos a Smarzek. Estamos pegando jeito, então o jogo está terminando, estamos pegando jeito. E segurar essa 17 aí. Número 6, são 6 pontos da Natália nesse bloqueio. Dá até para entender porque ela está com esses problemas na mão, né? Porque está bloqueando hoje. É muita pancada para cima das mãos dessa fantástica atacante do Brasil. 23-19. Voloz. Aí o bloqueio tenta subir de novo. Chegou, né? Chegou, mas a bola acabou saindo. Mas o bloqueio estava ali. Tudo isso vai aumentando a confiança, né? Para a próxima bola, para o bloqueio chegar. Mais uma vez chegou o bloqueio ali com a Natália. 23-20. Uma noite de muito frio na capital mineira. Macris. Essa aí é a Edinara. Voloz. Vem lá de trás, é Smarzek. Dois toques da Natália, hein? E não precisava, né? E não precisava. É porque a primeira ação ela não se caracterizou como uma ação de bloqueio, porque ela estava no chão, né? Para caracterizar, deveria estar com as mãos ultrapassando a fita. Ele estava com o pé no chão, fez o primeiro, fez o segundo agora. 2 toques bem marcados pela arbitragem. A Bia estava ali ao lado dela para ajudar. Macris. Natália. E não passou pelo bloqueio. O Zé Roberto vai ter que pedir um tempo pela primeira vez na partida. A Polônia encostou no placar, hein? 23 para o Brasil, 22 para a Polônia. Bloqueio da Voloz. Fala, Zé Roberto.
Edinara aberta e a Nath um pouco mais na minha bola. Dá levantadora pra cá. Centralizar o passe para puxar meio para cima da Bia, tá? Para poder abrir. É um detalhezinho aqui, outro ali para fechar o jogo logo, né, Marco? É estranho dizer isso, mas esse tipo de circunstância faz com que a equipe brasileira, de fato, seja testada no seu emocional, né? E a gente sabe da importância do emocional para qualquer esporte. Olha aí a Gabi. Marco Freitas já falou, vem com problemas aí de lesão, mas é também um fenômeno do vôlei. Craque de bola. Tremenda impulsão, fôlego para atacar todas, né? Ponto brasileiro. E o Brasil fica a um ponto de concluir o jogo aqui no Mineirinho. 24-22. Pode ser agora, hein? Pode ser agora o fim do jogo. Brasil fez 25-16 no primeiro set. Sobrou no segundo set fazendo 25-12. Agora tem 24-22. Tem algumas chances de fechar o jogo o Brasil depois dessa bola da Bia. Mais uma vez o time polonês ficou naquela. Você vai ou eu vou? E quando pensou, decidiu, a bola tinha caído. Bia sacando. Recepção foi boa de segunda bola da Voloz. O braço tá baixo, né? O braço tá baixo. Ou seja, dá chance da jogadora tentar a jogada. Quando você faz aquela simulação de bloqueio e tem uma postura mais agressiva, você já inibe a jogadora que pensa na possibilidade da bola de segunda. Segundo ponto dela nessa jogada. 24-23, mais uma chance para o Brasil fechar. Vem a Edinara, bate no bloqueio, não caiu. Brasil tenta mais uma vez. Rosa Maria vem lá de trás. Ismarzek, a líbero busca. Vai voltar para o lado brasileiro. Voltou essa bola. Incrível. Rosa Maria de novo. E agora? E agora? No chão. É ponto do Brasil, do Brasil. Vitória brasileira sobre a Polônia. 25-23. A Rosa Maria tentou duas vezes. Veja aí, essa aí foi a primeira. A Polônia foi buscar. Witkowska foi lá na placa. A bola vai voltar para o lado brasileiro. E a Rosa Maria dessa vez não perdoou. Macris, Rosa Maria e a bola no chão. Ponto brasileiro, 25-23, o set mais difícil do jogo para o Brasil. No placar, 3-0. Brasil vence a Polônia no teste no Mineirinho. Bom teste, Marco. Gostei muito do teste, apesar da fragilidade, do nervosismo dessa jovem seleção polonesa. Os dois primeiros sets da seleção brasileira jogou com muita concentração, organizada taticamente, errando muito pouco. Foram 4 erros apenas os dois primeiros sets. No terceiro, caiu um pouquinho de rendimento, até natural, caiu um pouquinho de concentração. Mas eu gostei também do teste para o emocional. Na reta final do set, com o placar apertado, a equipe teve tranquilidade para se impor e vencer a Polônia por 3-0. Pedro Augusto Correia, Brasil 3-0, Pedro. Vou começar por aqui com a Natália. Natália, qual a avaliação que dá para fazer desse penúltimo teste, né? As equipes voltam a se enfrentar quinta-feira lá em São Paulo, mas é o penúltimo teste antes do Grand Prix. Qual a sua avaliação? Primeiro de tudo, mais importante é a vitória. A gente conseguiu um 3-0 agora contra elas. A gente tem que esperar um jogo mais difícil lá em São Paulo, porque elas chegaram também essa madrugada, tão confuso, até se adaptar, então é complicado também, a gente entende o lado delas. Mas eu acho que a equipe se comportou melhor do que a gente estava jogando no Montreux. A gente sabe que ainda tem bastante coisa a evoluir, mas a gente está crescendo, eu acho que isso que é importante. Esse último set também foi um teste para a concentração e para o emocional de vocês. A gente sempre fala, né, a síndrome do terceiro set, que a gente ganhou 2 sets um pouco fáceis e chegou o terceiro set naquela desconcentrada, então a gente ainda ali estava cutucando uma outra, vamos dar uma concentrada, vamos dar uma apertada ali no time delas, para elas não acreditarem em poder vencer esse set. Então, eu acho que todo mundo conseguiu realmente colocar a cabeça no lugar ali durante o set. Foi um setzinho mais apertado, mas importante foi a vitória. Houve um momento ali no jogo, no segundo set, se eu não estou enganado, que a gente ficou preocupado com a sua mão. A gente vê que você está com o dedão enfaixado, né? O que você está sentindo aí? Não, então, um mês atrás, mais ou menos, no treino, a Carol bateu uma bola, pegou com tudo aqui, então... Acontece coisa de jogo, só que quando eu tomo pancada, normalmente quando eu tô passando ou no bloqueio, dói muito, então eu tenho que respirar 1 minutinho, 2 ali pra passar a dor, mas estão acostumados já, nossa vida é isso, sentir dor, tem que treinar, tem que jogar, então eu só senti um pouquinho ali pra poder voltar. Tá certo, muito obrigado, portanto, a Natália, volto com você, Rogério. Valeu, Pedro. Olha só, a seleção brasileira vai ficar, claro, muito satisfeita com esse placar, tem um novo teste
na quinta-feira. E a gente vai botar aqui, vou fazer uma pequena substituição aqui durante uns minutinhos. Sai o Marco Freitas e entra a Sheila. Vou fazer aqui uma pequena inversão, né? Sheila, tá todo mundo com saudade de você na seleção. A Sheila tá acompanhando o jogo, bicampeã olímpica, tava aqui curtindo o jogo. É pra valer mesmo que você parou com seleção ou é só um tempo? Não, é uma decisão que eu tomei já há alguns anos, não foi uma decisão tomada depois da Olimpíada. Não vou falar que não dá saudade, porque dá. É legal ver as meninas jogarem, dá vontade de ir na quadra, mas eu acho que está na hora da renovação, né? E o Zé está fazendo muito bem essa renovação. Eu sempre converso com todas as meninas, com o Zé, eu sei que o grupo está muito gostoso, que é muito importante no começo. E vamos ver, né? Eu falo, hoje eu não voltaria, mas quem sabe um dia, né? Eu acho que nunca é bom falar jamais voltaria, porque vai que eu sinta falta demais, que ele esteja bem, mas por enquanto minha decisão é essa. Curtiu o jogo? Esperava eu consegui assistir um 7,5, né, pra falar a verdade, mas curti, a seleção tá evoluindo, vai começar o Grand Prix, né? Eu acho que o Zé fez um Montreux preparatório, fez outros amistosos, é super importante para começar, acho que o ciclo olímpico bem. Dessa turma jovem aí, dá para apontar uma sucessora da Sheila, que nos deu tantas alegrias assim, por características? Assim, não vou nem falar de sucessora, mas eu acho que a líder dessa geração agora vai ser a Natália, né? Tá de capitã, ela já veio de outras gerações com a gente, então ela tem tudo para ser a líder. E tem o time do Zé tem jogadoras novas que eu acho que ainda não estão aqui, que podem aparecer, tem outras jogadoras que podem me substituir. Eu acho que a gente está num caminho bom aí para renovação. Sheila, muito obrigado por ter você aqui, dando uma ilustrada na nossa transmissão, né? E é claro que a Sheila, bicampeã olímpica, torna tudo melhor, né? Pela categoria que ela tem e mostrou durante toda a carreira na seleção de vôlei. Um fecho de ouro dourado, ouro mesmo, é ouro olímpico com a Sheila. Obrigado, Sheila. Obrigada. E a gente vai torcer para você repensar isso. A gente vai fazer uma pressãozinha que é de praxe, né? Faz parte, não, mas é bom saber que as pessoas me querem de volta. Quer dizer que eu fiz bem feito quando eu estava lá, eu fico feliz. Verdade. Obrigado, Sheila. Fica aqui comigo, que a gente está despedindo, entregando para o Fernando Saraiva, que vai falar de tudo que aconteceu hoje, nessa terça-feira no esporte. Encerramos aqui com a Sheila, Fernando, e depois essa vitória do Brasil sobre a Polônia por 3-0. Grande vitória brasileira, Fernando. Ô, Sheila, volta, Sheila, você joga muito, mas claro, fique tranquila, pegue o seu tempo, resolva o que você quer resolver, mas você faz muita falta. Rogério, boa noite para você, beijo para Sheila e até a próxima. Valeu!